mas apenas o sumo sacerdote entra na tenda interior. Ele faz apenas uma vez por ano e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Versículo de número 11. Quando o Messias apareceu como sumo sacerdote das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado. Versículo de número 12. Ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todos. Vocês podem repetir o versículo 12, por gentileza, no 3? 3. Versículo 24. Porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para se apresentar agora a nosso favor na presença de Deus. Versículo 24 no 3, toda a igreja bem forte, por favor. 3. Aleluia, se sente glorificando a Jesus, Deus permaneça sendo louvado. A Jesus seja a honra, glória e todo louvor esta noite. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Eu quero pregar sobre um tema que esse tema não tem sido muito falado nas igrejas. E você já percebeu, você que é crente há muito tempo ou há pouco tempo, que algumas mensagens têm sumido dos nossos altares. Mensagens como, por exemplo, a mensagem sobre o pecado. Ninguém tem coragem mais de falar de pecado. Mensagens sobre santidade. Ninguém tem coragem mais de falar sobre santidade. Mensagens sobre o Espírito Santo, mensagens sobre quem é Cristo, o que Ele fez, a sua obra. Mensagens sobre a mentira, sobre o inferno. Mensagens sobre o céu. Quanto tempo faz que você não escuta esse tipo de mensagem? Eu faz muito tempo. E olha que eu já tenho um tempinho de crente. E hoje eu quero pregar sobre um tema que eu acredito que há algum tempo a gente não escuta. Às vezes a gente escuta na Santa Ceia alguns relapsos desta mensagem. Eu quero pregar hoje aos irmãos sobre o precioso sangue de Jesus. Quero dizer que ele está mais ativo do que nunca. E ele continua funcionando. Assim como ele funcionou há 2000 anos atrás, ele ainda continua funcionando. Vocês leram um texto comigo em Hebreus que a princípio parece difícil de entender. Mas depois que a gente percorrer um pouquinho a Bíblia, voltando até a criação, eu prometo que eu vou ser rápido, é claro, nós vamos entender perfeitamente isso aqui não vai mais parecer estranho aos irmãos. Eu sou a favor de sempre uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. A mentira sofisticada é mentira e leva a gente para o inferno. E uma verdade simples é simples, mas leva a gente para o céu. Amém? Falar sobre o sangue de Jesus é um desafio. Falar sobre o sangue de Jesus é sempre uma tarefa muito difícil. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, levar vocês a um caminho que eu acredito que depois que a gente entender isso aqui, de forma simples, mas bem objetiva, a nossa vida será transformada para melhor. Eu creio nisso. Para entendermos um pouquinho o que o escritor aos Hebreus disse sobre essa tenda maior, este depósito do sangue que Jesus não depositou em casas feitas por mãos humanas, a gente tem que voltar um pouquinho na história e lembrar de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram contra Deus. Deus fez uma casa, colocou Adão e Eva lá.
O nome dessa casa é Jardim do Éden, lugar de delícias. Até um dia em que Adão e Eva pecam contra Deus, e Deus vem dar a sentença para Adão e Eva, depois de terem comido o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus desce na viração do dia para falar com eles, e Adão está escondido. E Adão vai repetir aquilo que Abacuque também escreveu anos depois, quando ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e sentir medo. É isso que Abacuque diz também. Adão está escondido porque quebrou os limites de Deus, desrespeitou a palavra de Deus. E todas as vezes que a gente desobedece a Deus ou quebra os limites que Deus coloca para a gente, é como se Deus estivesse dizendo assim, até esse limite eu ando com você. Ultrapassou o limite, vai andar sozinho. E é exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus colocou ambos para fora, mas antes de pôr para fora, Deus, como o princípio de tudo e o final de tudo, assim como o Apocalipse diz a respeito de Deus, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o primeiro na história bíblica e na história da humanidade que vai fazer o sacrifício. É o primeiro que vai sacrificar na história. Quando Deus desceu para falar com Adão e Eva, eles estão escondidos e eles colocaram umas folhas de figueira para esconder a vergonha, porque os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Deus olhou para eles e disse: não é assim que se esconde pecado, não é assim que cobre pecado, não é assim que se perdoa pecado. Eu vou ensinar para vocês como é que se perdoa pecado. Deus vai fazer agora o primeiro sacrifício. Deus pega um cordeiro, isso aqui é muito interessante, pega um cordeiro que não tem nada a ver com a história. Quem peca é Adão e Eva. E Deus pega um cordeiro santo, puro, imaculado, sem defeito por dentro e por fora, que não tinha nada a ver com aquela história, e sacrifica-o. Ele pega aquela veste daquele cordeiro ainda manchada de sangue e veste Adão e Eva, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado da humanidade. Ele faz o primeiro sacrifício, como eu já disse, porque Ele é o princípio de todas as coisas, e Ele também é o final de todas as coisas. Deus é o primeiro que vai sacrificar, e é bom lembrar aos irmãos que essa túnica, essa veste que Deus fez, estava ainda manchada de sangue. Isto aponta para o sangue de Jesus, o nosso remidor, o nosso justificador. Agora nós vamos pular para o livro do Êxodo. E no livro do Êxodo, Deus vai chamar um homem. O nome desse homem é Moisés. O nome Moisés no hebraico significa tirado das águas. Vocês conhecem a história. Moisés estudou a arquitetura, estudou a engenharia, estudou a matemática, estudou tudo que você pensar na época de Moisés no Egito. A melhor ciência estava lá, o melhor jeito de se fazer conta estava no Egito, a melhor arquitetura estava lá, a melhor engenharia estava lá, e Moisés foi estudado em todas essas áreas, até que Deus o retira do Egito depois de 40 anos, e depois de mais 40 anos, Deus encontra Moisés no meio de um deserto. E no Monte Sinai, Deus aparece para Moisés dizendo para ele: Moisés, o homem se afastou de mim, mas eu estou com saudade de me relacionar com o homem outra vez. Eu vou repetir porque eu ouvi um aleluia ali. Moisés, eu queria me relacionar com o homem de novo. Em Gênesis 6, no tempo de Noé, diz a Bíblia que o Espírito foi retirado da terra. Diz a Bíblia que Deus disse: o meu Espírito não vai ficar contendendo com o homem para sempre. Então ele é retirado e ele só vai descer na terra de vez em quando. Existiam pessoas que nasciam, cresciam, se desenvolviam e morriam e nunca sentiram aquilo que a gente sente quando a gente vem aqui para essa casa. Nunca sentiram a presença de Deus. Deus aparece para Moisés e diz a Bíblia que Moisés era tão íntimo de Deus, que Deus falava com ele cara a cara, face a face,
como qualquer um, fala como um amigo. Glória a Deus por isso. E aí Moisés subia para o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, lá no deserto, depois que Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo, eu quero um jejum simples, 40 dias e 40 noites. Porque, escute isso com muita atenção, por favor, porque na carne ninguém consegue entender as coisas do Espírito, não tem jeito. Vou repetir. Na carne, não tem como entender as coisas do Espírito. Então Deus diz, Moisés, sobe, mas antes de subir faz um jejum de 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia, para a gente encurtar a história, que Deus desceu no monte, o monte tremeu, uma nuvem luminosa envolveu Moisés, e a palavra de Deus para Moisés é esta, eu quero que você faça uma casa. Eu quero que você faça um tabernáculo para mim. Eu quero que você faça uma casa. Eu quero que você construa uma casa. E Moisés, eu vou te mostrar o modelo da casa que eu quero que você construa para mim. Diz a Bíblia que Deus dá uma visão a Moisés, e de forma pedagógica, para os irmãos entenderem, é como se Deus pegasse na mão de Moisés e levasse Moisés lá no céu. E de mãos dadas com Moisés, glória a Deus, Deus está presente aqui nessa casa, ele vai mostrando um tabernáculo que já existe lá no céu, que foi construído antes da fundação do mundo, que é exatamente esse tabernáculo aqui que o escritor aos Hebreus disse, que não faz parte desta criação, que não foi homem, não foi ser humano que construiu, esse tabernáculo está no céu, e Deus diz para Moisés, Moisés, eu quero uma casa desse jeito aqui, tem coragem de construir? A mente de Moisés começa a dar um nó, porque a casa que Deus pede para Moisés construir tem muito ouro, tem muita prata, tem variedades de pedras preciosas, é muito rica em detalhes, e Moisés está pensando, segurando na mão de Deus, é claro que não está escrito, é só de forma pedagógica para a gente entender, Deus passeando com ele no céu, mostrando os detalhes da casa, e Moisés dizendo, Senhor, como é que eu vou construir um tipo de casa assim lá embaixo, sem recurso nenhum? Eu vou dizer uma frase para vocês, e você dá glória a Deus se achar que deve dar glória a Deus, tá bom? Se Deus segurar na sua mão e te mostrar coisas impossíveis de realizar, fique bem tranquilo, porque o mesmo Deus que falou para você fazer algo que é impossível, também é o mesmo Deus que vai providenciar tudo aquilo que você precisar para construir, para fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer glórias para Jesus? Deus é um Deus de provisão, então se Deus está pedindo alguma coisa impossível para você, tranquiliza, Deus vai providenciar todos os recursos para que isso se torne uma realidade. Quem crê, diga glória para Jesus, porque Ele é bom. Aí Deus diz, fica tranquilo, porque eu vou preparar 2 homens para te ajudar. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Deus está preparando alguém para colocar do seu lado. Eu vou dizer para quem tem fé e acredita na palavra de Deus, Deus está preparando alguém. Deus está investindo em alguém. Deus está ensinando, estruturando alguém para colocar do seu lado, para te ajudar nas suas dificuldades diárias. Tem ajuda de Deus chegando para alguém aqui nessa noite. Tem ajuda de Deus. Como é o nome desses 2 homens? Bezalel e o Aholiabe. Deus diz que daria para esses homens, Deus chama os 2 pelo nome, no meio de milhares de pessoas, e diz, Moisés, fica tranquilo, é difícil para você, mas eu vou dar uma capacidade, uma unção específica para 2 homens, o Bezalel e a Aholiabe, eles vão fazer
o que você não consegue fazer. Deus deu uma unção específica para eles e a ciência diz que depois da queda do homem, é claro que a ciência cristã, é claro, é lógico, diz que depois da queda do homem, o homem que tinha 100% da mentalidade, agora depois da queda consegue usar no máximo 6%. Albert Einstein, um gênio, conseguiu usar 8%. E olha o que o homem consegue fazer com 5%, 4% ou 6%. Alguns têm 3%, alguns um pouco mais. Mas na média, da maioria, o homem consegue usar 6% de toda a sua capacidade mental. Como eu já disse, Albert Einstein usou 8% só, considerado pela humanidade como um gênio. Aí Deus diz, segundo a história judaica, Deus veio e Deus deu para esses dois homens aqui, se não der glória a Deus agora vai ficar bem difícil, hein? Deus deu para esses homens, através da unção, aquilo que Adão tinha antes de cair. 100% do poder mental. Olha como era. Esses homens nunca viram um tabernáculo. Esses homens aqui construíram um tabernáculo pela instrução de Moisés. Moisés subia no monte, a nuvem vinha sobre Moisés, Deus mostrava para Moisés como era para ser feito os detalhes da casa e das ferramentas que se iria usar na casa, e depois Moisés descia, depois de ver aquilo que Deus mostrou, e falava para eles: olha, eu vi uma peça assim, assim. Eles fizeram tudo sem ver nada. Vou repetir isso aqui. Esses homens nunca viram Deus. Esses homens nunca tiveram uma visão, mas a unção que Deus deu para eles fez com que eles fizessem tudo sem terem visto nada. Sabe por quê? Porque a unção de Deus ainda faz toda a diferença. E o que é unção? Unção é uma capacidade divina dada por Deus através do Espírito Santo ao homem, para o homem fazer aquilo que ele jamais pensou que faria. Isso é unção. Unção faz toda a diferença. Levante a mão para o céu e diga glória para Jesus. Deus está investindo em nós com esse poder chamado unção. Glória, Shekinah. A unção faz a diferença. Os homens constroem a casa sem nunca terem visto nada. Coloca de pé a casa. Deus vai pedir para a casa ser dividida em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio todo mundo podia entrar. Quem levava o cordeiro, quem levava o boi, quem levava a ave, todo mundo tinha participação no pátio. Mas no lugar santo só alguns. Só os sacerdotes podiam entrar lá. Mas existia um outro lugar ainda mais restrito, que era o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo só uma pessoa podia entrar. Só uma pessoa podia entrar uma vez por ano. Já pensou você sentir a presença de Deus só uma vez por ano? Vir à igreja uma vez por ano. E deixa eu dizer uma coisa, o povo que ficava lá fora, que era a maioria, não sentia nada. O culto estava lá dentro e lá fora nada. Mas graças a Deus isso foi abolido. Deus rasgou o véu e olha nós aqui, sentindo a presença de Jesus. A única regra, é claro que Deus colocou regras para que a sua casa funcionasse. E a única regra para que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, que tinha sido escolhido por Deus, para que ele tivesse acesso ao lugar santíssimo, onde Deus descia sobre a arca do propiciatório, onde era espargido o sangue, a única regra que tinha, pastor, é que ele podia entrar. Só que não poderia entrar nunca com as mãos vazias. Ele sempre tinha que levar sangue em suas mãos.
Se o sumo sacerdote se atrevesse a entrar no lugar santíssimo sem sangue, ele morria. O lugar chamado pátio existia 2 utensílios. O primeiro utensílio que se encontra é o altar do holocausto, que representa a cruz de Cristo. É ali que está escrito Levítico 6,13, é sobre esse altar que ele está falando. Ali arderá o fogo continuamente e não se apagará. O segundo utensílio que se encontrava depois de entrar no pátio era a bacia de bronze, onde o sacerdote passava e lavava as mãos e lavava também os pés. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não pode entrar sujeira. Eu não sei se eu continuo por esse caminho ou pulo essa parte. Lava os pés para santificar o caminho. E lava as mãos para santificar aquilo que eu vou pegar, tocar ou fazer. A casa que Deus levantou representa o reino de Deus. E não pode ninguém entrar lá sujo. Então ele se lava na bacia de bronze. E quando entra no lugar santo, a segunda divisão, do lado direito, existia uma mesa com os pães da proposição. Esses pães representam a palavra, representam o alimento que eles comiam todo sábado, depois de 7 dias, e representa também Cristo Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu para nos salvar, não é? E nos dá um alimento sólido que dure para toda a eternidade. Na frente, antes da cortina, antes do véu, existia um outro utensílio que se chamava o altar do incenso. O altar do incenso, Davi explica para a gente o que é o incenso. Isso aqui é uma outra mensagem, mas é só para ilustrar, para os irmãos entenderem aqui. O altar do incenso, aquela especiaria que se colocava ali, que se queimava, quando subia a fumaça, Deus cheirava lá em cima, como um cheiro suave. E Davi disse que representa esse altar aqui, a especiaria que se oferecia ali. E Davi disse no Salmo 141 que o incenso é a nossa oração. Ele disse que a minha oração suba até a sua presença como cheiro suave do incenso, e as minhas mãos levantadas seja como sacrifício da tarde. Do lado esquerdo, ainda no lugar santo, tinha um outro utensílio, eu já vou chegar no sangue, o candelabro, que tinha 7 hastes vazado no meio, e para que esse candelabro permanecesse aceso, existia 2 coisas que eram colocadas dentro dele. A primeira coisa era o óleo. Era o combustível que fazia com que esse candelabro permanecesse aceso. E vocês sabem melhor do que eu que esse combustível, que é o óleo, representa o Espírito Santo, que nos acende e nos faz permanecer acesos. Mas existia uma outra coisa que era colocado dentro dele para que o fogo não se apagasse tão facilmente. Que era? Era um pavio. E posso dizer uma coisa? Se o azeite é o Espírito, o pavio, dá uma olhada para o lado aí, é você. Então você acabou de entender que você, como um pavio de Deus, não pode deixar o fogo se apagar. Você é responsável por isso, pela manutenção do avivamento, pela manutenção do fogo. Tu és um pavio de Deus. Agora você vai gritar, porque eu vou dizer o processo que era usado para colocar ele lá dentro. Primeiro vinha o sumo sacerdote, ou o sacerdote, ele vinha, esticava o pavio e media ele, para ver se ele ia caber lá dentro, no lugar onde Deus queria que ele coubesse. Ele vem e mede. Depois que ele mediu, que ele está na medida certa, Deus vem, através do sumo sacerdote, e corta ele. E o pavio está dizendo: ai, Senhor, está doendo. Só que Deus está te medindo para você caber onde Ele quer te colocar. Glória a Deus. Deus está te cortando simplesmente para você chegar aonde Ele quer te levar. Está doendo, está sofrendo, está machucando, mas é só um processo, é só um preparo, é só um treinamento. Isso vai passar, e quando você chegar lá onde Deus quer te colocar, o nome dEle será honrado, porque você vai estar
varão perfeito. Agora o outro processo é pior, porque primeiro corta, aí depois torce ele, e a gente grita, e a gente se desespera, dizendo: eu não aguento mais, o Senhor está me torcendo. E Deus está dizendo: é só um processo, daqui a pouco isso aí vai passar, e você vai glorificar o meu nome. Simplesmente corta, mede, corta, torce, só para caber onde Deus quer colocar. Por que é que tem pessoas que não chegam onde Deus quer levar? Porque ainda não está na medida certa, porque ainda não foi cortado, e ainda não foi torcida. Quando passar pelo processo, diga glória para Jesus, vai. Você vai chegar e o nome de Jesus será honrado. Continuando, depois do véu grosso, onde fazia separação entre Deus e os homens, uma vez por ano o sumo sacerdote nunca se esqueça do sangue. Um sangue puro, um sangue verdadeiro, imaculado, sem mancha, de um cordeiro perfeito que foi sacrificado lá fora. O sacrifício acontecia lá fora, o sangue era pegado pelo sumo sacerdote em uma bacia de prata, e era levado com todo o cuidado. Isso aqui é um detalhe que a gente não pode deixar passar. O sangue era pegado lá fora, matava-se o cordeiro através de uma bacia de prata, o sumo sacerdote colocava o sangue ali com todo o cuidado para não perder uma gota. E ele vai levando com todo temor e tremor esse sangue para dentro da casa de Deus. Quando ele chega no lugar santíssimo, a glória de Deus está ali entre os dois querubins em cima da arca, brilhando com a sua Shekinah. A glória de Deus está ali. Ele está temoroso, ele está com medo. Ele pega com o polegar direito, ele pega o sangue e esparge sobre as pontas da arca 7 vezes. E olha o detalhe: depois que o sangue do cordeiro bate no propiciatório, que é o juízo de Deus, onde Deus fala, Deus lá do céu. Quando o sangue chega dentro do Santíssimo, Deus lá do céu olha para o povo e diz: todos os pecados que foram cometidos até agora, todos os pecados estão acabando de ser perdoados. Então você percebeu que o sangue precisa chegar lá, para que o pecado seja perdoado. Agora vamos para o Novo Testamento. Transfere a sua mente para lá, por gentileza. Novo Testamento, vai nascer um cordeirinho, chamado Jesus. Aleluia. Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu, arrumou 12 discípulos, trabalhou para o seu pai. Alguém um dia diz: sua família está lá fora te chamando. Ele diz: minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ele continua a sua obra até que ele vai chegar em um lugar, e agora a gente vai meditar sobre alguns lugares que esse cordeiro derramou seu sangue. O primeiro lugar que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue foi no jardim de Getsemane. Jesus pega os seus discípulos, como era de costume, e aquela noite parece que a noite estava mais escura. Jesus está tomado de angústia, e diz a Bíblia que é uma angústia que leva à morte. É tão lindo pensar sobre Jesus andando sobre as águas, não é? Ah, que legal! Jesus curando o cego. O que você quer? Eu quero ver. Então veja. Ah, que lindo! Agora o difícil é pensar sobre o nosso Deus sentindo angústia de morte. Isso não é um privilégio só seu. Jesus também passou por isso como humano. Aproveite essa experiência, esse momento para se aproximar mais de Deus e dizer como Ele disse: eu estou sofrendo, mas seja feita a sua vontade. Jesus vai para o Getsemane, e o Getsemane agora vai se dividir, como se dividiu o tabernáculo, em 3 partes. Ele pega alguns discípulos e vai para o pátio. Ele começa a orar dizendo: Senhor,
passa de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade. E aí ele pega 3 dos discípulos que estão ali e diz: eu preciso ir para um lugar mais próximo de Deus, eu preciso orar assim de forma melhor com Deus, eu preciso de um contato maior. Ele pega Pedro, Tiago e João e vai para o segundo lugar, lugar santo, e lá ele ora de novo, dizendo: Pai, passa de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas ele se sente angustiado ainda, e ele diz: eu preciso de mais intimidade. E ele vai para o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote só pode entrar se for sozinho. É por isso que ele vai sozinho para aquele lugar. Aleluia. E a regra é: ele nunca pode entrar no lugar santo sem derramar sangue. E o que foi que Jesus derramou lá? Vocês não vão dizer glória para Jesus, não é? Jesus está orando aqui, ó: Senhor, passa de mim esse cálice, seja feita a sua vontade. Uma pressão espiritual. A noite mais escura, ele está vislumbrando a cruz do Calvário, e de repente ele põe a mão na testa e ele percebe que está suando sangue. Mas isso é bom por quê? Porque o sumo sacerdote nunca podia chegar no lugar santíssimo, na presença de Deus, sem levar sangue. Então ele deixa o seu sangue lá. Esse é o primeiro lugar que ele deixa sangue. O segundo lugar é quando ele vai ser açoitado. Glória a Jesus, Deus está aqui, nessa casa. Pilatos quer julgar, não quer julgar. A mulher de Pilatos diz: não se envolve com esse justo aí não, libera ele. Pilatos, para fazer uma média com o povo, manda açoitar a Jesus. Como Azorrague, aquele homem cruel, vem e bate nas costas de Jesus. E para quem não conhece o Azorrague, eram tiras de couro e nas pontas bolas pequenas de osso com ossos quebrados. E quando aquele homem batia nas costas de Jesus, não rasgava não, gente. Grudava na pele. E quando ele puxava, abria buracos nas costas de Jesus. Mais de 400 buracos foram abertos nas costas dos filhos de Deus. Tudo isso por amor à sua alma. Quem entende isso, que pode levantar a mão para Jesus? Eu acho lindo porque no Salmo 129 já estava escrito isso. Versículo 3. Ele disse: os aradores araram sobre as minhas costas, e o meu sangue descia como rios de sulco. Isaías também profetizou isso. Em Isaías 50, versículo 6, ele diz: está pensando que alguém tomou as minhas costas? Não. Eu a dei. Eu presenteei. E eu não fugi das bofetadas e dos cuspes. Eu dei as minhas costas para que elas fossem feridas. Ninguém prendeu Jesus, ele se entregou para ser preso. É muito diferente. O sangue dele é derramado ali. Depois pegam uma coroa de espinhos, e a gente já vai terminar, e colocam na cabeça de Jesus, e o sangue de Jesus espirra para todo lado. Mas um lugar onde ele derramou o seu sangue. Outro lugar que Jesus derramou o seu sangue foi na Via Dolorosa. Era Páscoa. Todos os judeus do mundo inteiro estavam lá em Jerusalém para a festa da Páscoa. E um homem chamado Simão Cirineu também estava lá. E qual que era a regra? A regra era ir para Jerusalém vestido de branco, uma veste comprida, branquinha. E o ritual era ir para frente do templo, e depois do sacrifício do Cordeiro Pascual, o sacerdote vinha com uma espécie de esponja, molhava aquela esponja no sangue do Cordeiro e espargia sobre o povo. Glória a Deus. E o povo que estava tudo vestido de branco, a ideia era que se uma gotinha bem pequena respingasse na veste branca, e ele conseguisse enxergar, no pensamento dele era: glória a Deus, todos os meus pecados acabaram de ser perdoados.
Só que no meio do caminho, Simão Cirineu, que veio de Cirene, encontrou os soldados que estavam batendo em Jesus. Mal ele sabia que ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. O soldado olhou para ele e disse: vem cá, rapaz! Ei, Machúria! Qual o seu nome? Simão Cirineu. Ajuda ele carregar a cruz. Simão Cirineu só queria uma gotinha. Aí o céu olhou para ele e falou: gotinha coisa nenhuma, vai tomar um banho de sangue do Cordeiro de Deus, para que os seus pecados... Levanta a mão para o céu, só quem tem um coração agradecido. O sangue de Jesus ainda tem todo o poder. Simão Cirineu foi agraciado, tomou um banho de sangue do Filho do próprio Deus. Seus pecados foram perdoados. Deus está. Aproveite esse momento para adorar a Jesus. Aproveite. Aleluia. O sangue de Jesus, o precioso sangue. É por isso que você está aqui hoje, porque esse sangue foi derramado. Na via dolorosa ele derramou o seu sangue. Na cruz ele derramou o seu sangue. Jesus é crucificado. Prego nas mãos direita. Prego nas mãos esquerda. Ou na mão esquerda. Prego nos pés. Prego na mão direita. Quando Jacó foi morrer, uma tipologia de Jesus, ele chamou os filhos. E disse: antes de eu morrer, eu preciso abençoar vocês. E com a mão direita, colocava a mão na cabeça dos filhos e dizia: eu te abençoo. Então Deus não vai te dar a melhor bênção da sua vida de jeito nenhum, porque Ele já te deu. Eu vou repetir isso. Você não vai ser mais abençoado do que você já é. Na cruz, com a mão direita cravada naquela cruz, Ele nos deu a maior de todas as vitórias. Não é uma vitória passageira que vai acabar, não. Uma vitória eterna, poderosa, que vai durar para sempre. Mão esquerda cravada na cruz é a maior justiça. O rei Assuero sonhou. Oh, glória. Levantou de manhã, foi para o seu palácio, se assentou no trono, coroa na cabeça e cetro de justiça na mão esquerda. Esther, que era esposa, que foi clamar pelos judeus, queria morrer no outro dia pelo edito que ele levantou, entrou sem pedir permissão na presença do rei. E quem entra na presença do rei sem pedir permissão, morre. Só que o rei era o esposo dela, e no rei o que sobrava nele era graça, era misericórdia, era piedade. Ele pegou o cetro de ouro com a mão esquerda, com a mão de justiça, e apontou para ela e falou: hoje ninguém morre. Eu vou repetir: hoje ninguém morre. Eu vou repetir: hoje ninguém morre. Hoje vai se cumprir a justiça de Deus. Dá tempo de falar isso aqui, mas vamos passar. Os pés cravados na cruz, os dele foi preso, para que os nossos pés fossem livres. Você pode levantar a mão para o céu e dizer: glória para Jesus. Jesus está quase para morrer, e alguém vai verificar se ele está morto de verdade, e olha e diz: está morto. Só que eu acho lindo que antes de morrer ele disse uma frase, e ela ecoa na eternidade em nossos corações até hoje. E a palavra é: está consumado. Toda a dívida foi paga, vocês não devem mais nada. Que presença maravilhosa. Morreu
aconteceu? Alguém foi verificar e mais um pouco de sangue vai cair ali no pé da cruz, uma lança, do lado direito. E diz a Bíblia que saiu toda a água e todo o sangue. Olha que legal, vocês lembram de Adão? Deus colocou Adão para dormir, não foi? Ele ficou lá dormindo, né? Deus veio aqui e abriu o lado dele, sim ou não? Quem nasceu? Eva. Aí Jesus, o segundo Adão, vai para a cruz e dorme também. Isso aqui é um pensamento judaico e é uma verdade bíblica. O Adão dorme, aí vem um soldado e abre o mesmo lado de Adão. Sabe quem nasceu lá na cruz? A igreja, você nasceu lá na cruz. Água e sangue, purificada pela palavra e lavada no sangue de Cristo. A igreja não nasceu em Atos 2. Em Atos 2 a igreja foi inaugurada. A igreja nasceu com sangue, com a água do corpo de Jesus na cruz do Calvário. Eu vou acabar. Mais um pouco de sangue caiu ali no pé da cruz. Aí encerra o derramamento de sangue. Aí eu vou fazer 2 perguntas para você, e talvez você me responda ou não. E eu acabo aqui. Onde está o sangue de Jesus agora? E qual a sua função? Pois que você entender isso, você vai pirar. Você vai ser um crente louco, maluco, querer evangelizar o mundo inteiro. E essa é a minha intenção. Onde está? Vou te provar agora na Bíblia. Não me pergunte como. Jesus não poderia deixar o seu sangue derramado ali na cruz, porque aquele sangue era o preço que ele ia pagar pela nossa alma. E não pense você que ele pagou o preço para o diabo. Jamais. Nós pecamos contra Deus, então o pagamento deveria ser pago para Deus. E o pagamento, segundo Pedro escreveu, não é ouro, não é prata, e nem pedras preciosas. É o precioso sangue de Jesus. De alguma forma, não me pergunte como Jesus pega esse sangue todinho que foi caído na beira do caminho, na cruz, e começa a subir para a eternidade, para pagar o preço pela nossa alma. Isaías 63, olha o que ele diz. Quem é esse que vem de Edom? Edom é terra vermelha, terra de sangue. Quem é esse que vem de Edom? Que tem as suas vestes manchadas no sangue. Alguém responde, esse aí é o Senhor Todo-Poderoso que venceu, que pisou no lagar sozinho. Ele é o Senhor. Jesus subindo com sangue. Agora um salmo que você conhece bem, Salmo 24. Estou sentindo Deus aqui. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso, que venceu. Ele é o Rei da Glória. Jesus subindo com sangue nas mãos. É por isso que você está aqui hoje, pelo poder do sangue de Jesus. Foi pago um alto preço pela sua alma. O sangue de Jesus ainda tem poder. Jesus sobe com o sangue. E ele entra, segundo o escritor dos Hebreus, ele entra nesse tabernáculo criado pelo próprio Deus, que o homem não teve participação. E quando o Senhor Jesus deposita o seu sangue lá no lugar santíssimo, eterno, vou te revelar a função do sangue agora. O sangue está na eternidade, fazendo o quê? Porque ele está mais ativo do que nunca. Hebreus, no capítulo de número 12, diz assim, ó: o sangue de Abel clama, mas o sangue de Jesus clama melhor ainda.
Segura só um pouquinho. Por quê? Vocês lembram? Abel, Caim. Caim matou Abel. Abel era inocente. Quando o sangue de Abel caiu na terra, Deus desceu e disse: cadê seu irmão? Aí o Caim disse: por acaso sou guardador do meu irmão? Eu já vou acabar, tá, pastor? Sou guardador do meu irmão? Não sei onde está meu irmão. Aí Deus vai dizer assim: ó, o detalhe. É porque o sangue dele está clamando desde a terra. Eu estou ouvindo a voz do sangue de Abel. E qual que era o clamor do sangue de Abel? O clamor era esse aqui, ó: salva o meu irmão, perdoa o meu irmão, Senhor, tenha misericórdia dele. É por isso que diz que o sangue clama bem. Agora o detalhe, o sangue de Jesus clama muito melhor. Por quê? Porque se o sangue de Abel clama só por um, o sangue de Jesus clama por toda a humanidade, dizendo: Pai, perdoa, Pai, abençoa, Pai, resgata, Pai, eu paguei a dívida, perdoa. Fecha os olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, o sangue de Jesus está ativo mais do que nunca. O sangue de Jesus tem todo o poder, porque Ele está na eternidade. Jesus pagou um alto preço por amor à sua alma. O sangue de Jesus está clamando para que o Pai te perdoe. Deixa eu liberar uma palavra para você com a mão levantada. Não importa o que você cometeu durante a sua estadia aqui na terra, o sangue de Jesus te perdoa. Se você compreendeu essa mensagem e recebeu essa mensagem no seu espírito, aplauda Jesus bem forte, bem forte. Deus abençoe. Obrigado.